Teve uma conversa que a gente teve, Marcelinho, lá em São Januário. Se eu não tiver equivocado, eu acho, se eu não estiver falando besteira, acho que foi no dia do velório do Dinamite. Ou não tenho certeza. Tinha um rapaz da Anatorg lá. É o Claudinho, o ex-presidente da Força Jovem. Eu acho que foi lá, eu acho, não tenho certeza. E eu te fiz uma pergunta, o Fabinho não tava não. Que eu falei assim, cara, acho que foi pra você e pra ele. Eu falei, cara, por que tem essa cultura de merda de briga? Eu lembro que o Zé Comé, quando ele esteve aqui, acho que foi ano passado, ele até falou, porra, isso é babaquice, cara. A gente vê aí o UFC, o caramba. Por que não promove um evento? Ele gosta de brigar? Bota lá, pega um cara da Mancha, pega um cara da Força, um cara... Faz business, pô, vamos ganhar dinheiro e tal, mas... Agora, a minha opinião, tá? Você citou o cara fica lá com o cu no sofá reclamando, pô, por que vocês vão lá protestar e ele não vai junto? Infelizmente, o Fabinho e Marcelinho, a torcida, as torcidas organizadas, aí eu tô falando de todos os clubes brasileiros, acabou gerando pro torcedor comum um sentimento de medo, cara. Sim. Porque, infelizmente, se você tá num ambiente que tá uma torcida organizada, a qualquer momento. Vou dar um exemplo de Vasco e Goiás, que foi o último jogo em São Januário com o público antes da pandemia. Que teve até um vídeo meu que virou meme naquele dia, inclusive, eu tenho pena das crianças. Foi naquele dia. Foi Copa do Brasil, jogo de ida. O jogo da volta já é lá na Serrinha, que a gente ganhou com o gol do Benítez e do Henrique. Ali naquele dia teve uma porradaria generalizada. Eu não sei se foi Força Jovem com GDA, eu não lembro qual foi. Sei que o pau comeu naquele dia ali. Então o pau come entre a gente, e os outros, e eu tô falando da gente porque é a gente que tá aqui. Mas isso de outras torcidas por aí vai, o modus operandi é o mesmo. Então assim, é uma situação, cara, que... E se a gente for parar pra analisar, eu te perguntei, eu falei, cara, por que isso não acaba? Você até falou assim, não foi a gente que criou, a gente só segue. Sim. É uma cultura. Que eu acho, particularmente, uma cultura muito errada. Sim. Então, assim, o Fabinho falou muito durante uma das falas dele, que é o seguinte, os tempos são outros e outra mentalidade, não adianta achar que a gente vai resolver as coisas na base da truculência, da força que não resolve. Até porque, no final das contas, as consequências recaem sobre você mesmo. Então, assim, eu acho, cara, que de uma maneira geral, eu discuti isso uma vez com um torcedor indo para um Flamengo e Vasco, eu falei, cara, você pegar as próprias letras... E a nível Brasil, das torcidas, 80% é fazendo apologia à violência. Correu no Rio Comprido, apoiou na Leopoldina, Souza Aguiar, sua vida é rotina. Isso é tão encruado na cultura do futebol que a gente que eu falei, o torcedor comum, tu canta aquilo sem nem entender a gravidade daquilo. Depois eu falei, cara, a gente tá exaltando uma música de desgraça, de que o cara apanhou aqui, foi parar no hospital. Então, assim... E de maneira geral, a cultura de torcida organizada, de uma maneira geral, tem esse lado negativo. E por que isso não acaba, cara? Mas tipo assim, cara, acabar, igual eu te falando, é complicado. Você pode minimizar o problema, entendeu? Não tem como você acabar com briga de torcida organizada, porque a rivalidade, as sequelas que essas brigas durante anos fizeram, não tem como você acabar com isso. Cara... Tem mortes, tem prisões, então isso já vai gerando um rancor, você já nasce com isso. Você nem sabe, igual você falou, você nem sabe por quê. Mas a Força Jovem briga com sua maior rival, porque a sua maior rival no começo dava a volta na arquibancada e ia bater no pessoal da Força. Até o momento que a Força se rebelou e fez... A história é essa. A história é essa. Então você tem que puxar o fundamento porque existe isso. Entendeu? Mas nego não sabe, não, briga por quê? Não, briga porque eles davam a volta e iam bater no torcedor vascaíno. A torcida foi, se rebelou, juntou, foi lá e fez o que tinha que fazer. Então, cara, não é nada o por acaso. Igual eu tô te falando, eu não vou procurar briga. Eu me preparo para uma eventualidade, cara. Eu não vou incitar briga nem nada, mas eu tenho que estar preparado dependendo do clássico. É certo ou errado? Porra, cara, eu prefiro sair tranquilo e voltar tranquilo, mas preparado do que... Eu não sei se eu volto, porra. Porque a rivalidade chegou a esse ponto uma época. Você tá me entendendo? Eu sou contra a violência? Hoje, sou contra a violência, cara. Mas eu tenho que estar preparado e tenho que estar preparado com a minha torcida. Como é que eu vou pro Vasco e Corinthians? Com ônibus? Porra, não tem como ir com ônibus. Eu tenho que estar preparado para uma eventualidade lá. Vasco Brasília, a torcida do Corinthians foi
Mesma arquibancada, igual o Joinville foi pegar a torcida do Vasco. Aí, imagina se a gente não está preparado. Se não tem a diretoria boa lá, pô, ia apanhar todo mundo e poderia ter uma eventualidade. Você tá me entendendo? A torcida do Vasco nunca sai para atacar. Entendeu? Na maioria das vezes, a gente tem que estar preparado para a eventualidade. Entendeu? Eu estou te dando só 2 exemplos. Joinville e Brasília contra a torcida do Corinthians. Eles saíram do lado deles e foram tocar a torcida do Vasco. E se não estivesse preparado? Poderia pegar uma mulher, uma criança, um torcedor que estava com a camisa do Vasco, mas não é da Força, mas não é integrante da Força. Ah, mas são marginais que estão defendendo. Porque a mídia joga lá, brigaram, mas não sabe o real fundamento. Quem procurou, quem estava se defendendo. Entendeu? Não estou dizendo que a gente é santo, cara, que a gente não faça besteira. Mas ultimamente a gente tem feito o nosso papel, caminhado com a justiça, com o BEP, a gente tem feito o combinado. Saiu alguma coisa ali, mas não foi da nossa parte. E a gente só está preparado. Tá certo, errado? Irmão, eu prefiro sair bem e chegar bem em casa. E com meus garotos também, cara. Eu não vou sair para perder, entendeu? Aqui é papo direto mesmo, não preciso ficar mentindo. Acho legal se do Vasco brigar com o Vasco? Não, acabou isso. Na nossa parte acabou. Tem um problema ou outro? Tem. Mas às vezes o cara nem é força jovem, o cara bota uma camisa da Força, 2, tá 10 anos sem, vai lá e arruma problema e cai como força jovem, cara. Teve isso na volta. O cara brigou lá com arquibancada, com a camisa da Força, aí o policiamento tava alegando que era força jovem. Eu falei, não, cara, esse cara nem é nosso. Você tá me entendendo? Mas, tipo assim, dependendo da rivalidade, cara, você tem que sair preparado. Não vamos ser hipócrita também, né? Entendeu? E isso é há anos. Então, mas não existe um movimento das lideranças, aí quando eu falo a liderança da Força aqui, a liderança da Mancha lá, da Fúria do Botafogo, da Young Flu do Flu, da Fúria lá do Botafogo, sei lá, da Gaviões do Corinthians. Vai, galera, vamos parar com esse negócio de briga. Cara, você tem, aqui, vamos dizer, o seu trabalho. Você tem como controlar todo mundo? Você fala o que tem que fazer. Você tem como controlar? Se o cara fizer uma coisa que você não pediu, você vai punir ele depois. Mas você tem que controlar? Você tá na cabeça do cara? Mas você tá me entendendo? Eu tô falando das cabeças. Olha só, porque nós temos milhões de coisas a se preocupar por um jogo com uma torcida na arquibancada. Tem milhões de coisas a fazer. Eu não tenho como estar em todos os lugares do Rio de Janeiro ao mesmo tempo. Isso é um fato. Um batalhão que tem um alto índice de violência, de homicídio, o cara mapeia. Ele não tem um mapeamento do batalhão? A área tal é perigosa, aqui tem um índice maior de homicídio, aqui tem um índice maior de roubo, aqui tem um índice... Não tem tudo isso? Então, a partir do momento que você... Primeiro ponto, você mapeia os lugares... Porque os locais de briga são sempre os mesmos. Se você puxar, é sempre os mesmos locais. Por que o policiamento não está lá? Eu posso conscientizar, mas eu não posso tomar conta. Eu não sou babá de marmanjo. Eu posso conscientizar, fazer campanha, beleza. Vamos lá, o cara foi punido. Ele consegue comprar ingresso. Bota no CPF dele, bota no CPF de alguém. No CPF, vamos supor que bloqueou o CPF do cara para comprar ingresso. Porque o cara tá punido de ir ao estádio. Beleza, o cara não comprou, ele vai lá e compra no CPF de alguém. Ou na mão do cambista. Tinha que ter a biometria, reconhecimento facial. Reconhecimento facial, pô. Então, assim, o que as organizadas hoje estão brigando por quê? Pelo novo TAC. E que, assim, aquele rapaz que tava lá, o Claudinho, que é o ex-presidente da torcida, tá também brigando com isso com as outras torcidas. A partir do momento que a punição sai do CNPJ e entra pro CPF, as coisas vão começar a mudar. E o nosso apelo hoje é esse. Nós podemos assinar qualquer tipo de acordo para a volta dos estádios, mas esse é uma coisa que a gente não vai abrir mão. Tem que parar de punir o CNPJ. Um policial militar, quando ele mata, a corporação inteira é punida? A polícia militar não vai mais para a rua. A polícia militar inteira ela vai ser presa. Acontece isso com um soldado. É preso. Não, tem que ser o cara que fez a besteira. Um soldado matou alguém que é inocente e teve um processo. O comandante é preso? Não. O que aconteceu nas finais do campeonato carioca? Tivemos vários Vasco e Flamengo, teve incidente e simplesmente os caras colocaram o mandado de prisão em cima do presidente da Força Jovem, do presidente das duas rivais lá e do presidente do Fluminense. Não tem nada a ver com a história.
Aí fizemos uma pergunta, mas por que o cara do Botafogo não entrou? Ah, porque o Botafogo não foi pras finais. Olha a alegação, cara. Quer dizer, o do Fluminense também. O do jogou com Volta Fluminense Redonda. jogou com Volta Redonda. O que ele tinha a ver Por que com não isso? prende pro presidente da torcida do Volta Redonda? Ah, porque a torcida do Volta Redonda tem histórico de briga. Tá, mas beleza, a briga foi Vasco e Flamengo. O que o presidente do Fluminense tem a ver com a história? São medidas paliativas, você Tá entendendo? É pra mídia ver, pra inglês Então, ver. assim, enquanto O não real- engrossar o caldo em cima de quem tá cometendo o ato, não vai mudar. Não vai mudar. Mas acho que uma medida que vocês podem adotar, assim, no final de contas, talvez, sei lá, brigou 50, tu não vai identificar exatamente os 50, mas 30, 35, é expulsar o cara da torcida. Mas ele vai do mesmo jeito. Mas ele cara. não vai adiantar, o cara vai, pô. Vai Não pro adianta jogo, você vai expulsar. brigar. E o cara já é reconhecido como força jovem perante a autoridade, mesmo que eles não tenha fazendo parte da caminhada com a gente, ele é reconhecido como força jovem. Então, ele brigando ou não, com a gente ou não, ele brigando lá em Xerém, ele é força jovem. Aí o cara falou assim, você tem que identificar quem tá brigando pras autoridades. Eu tenho que isso fazer o aí- trabalho da polícia? isso funciona Pô, por pela isso. aí, cara, calma aí, cara. O que eu tenho que identificar? Quem identificar é você. Você que é policial, você que é investigador, você que faz o relatório, você que envia. Eu não tenho que enviar nada, cara. Se você quer ver o meu cadastro, Aí, beleza. tá aqui, meu cadastro. Agora, eu falar quem tá brigando, o que é isso, cara? Fazer o teu trabalho? Então tu não quer fazer nada. Tu quer ficar sentado aqui, me canetando, Ah. me empurrando, e na hora que der uma merda, não, chama lá o presidente lá, que ele vai Ah. me identificar aqui quem tava... Pô, pelo Os caras amor de brigaram Deus. em Espírito Pelo Santo. amor de Deus. Porra.